Começar aqui o nosso programa, já todos devidamente apresentados, né? O nosso convidado de hoje, o Bernardo Ramos. Uma honra, viu, Pascoal? É sempre uma honra para a gente tê-lo aqui conosco. Legal, viu, cara? E eu gostaria de conversar com vocês. Na verdade é para fazer número, né, Bernardo? Não, tudo bem, mas às vezes fazer número é importante. Às vezes não, eu queria pedir permissão para vocês para poder começar o programa, depois vocês entram nessas conversas paralelas. É só para dizer o seguinte, a gente vai começar falando do Palmeiras. Ontem o técnico do Palmeiras, o Eduardo Batista, esteve participando do Boa Noite Fox. Foi uma entrevista muito legal, um treinador que estava muito contestado, muito cobrado. Teve uma semana brilhante, a semana de vitórias pela Libertadores e pelo Campeonato Paulista com 2 clássicos. E me parece vai ganhando, sabe, principalmente uma redoma em torno dele para protegê-lo das muitas críticas que acabaram acontecendo. Então a gente vai apresentar para você um pacotinho, né? O que aconteceu ontem no programa para a gente debater aqui, porque ele foi muito perguntado e saiu de todas com aquela categoria de sempre. Ele tem uma semelhança muito grande com o pai dele, né? Na forma de falar e tal. Ainda bem, né? Ele parecesse com quem? O leiteiro? Ele parecesse com quem? Ainda bem. Ele é filho do Nelsinho, pô. Muito semelhante. Eles vão ficar falando e o senhor vai ver o que aconteceu, por favor. O Cuca deixou um legado, né? E muita gente no início falou que eu tinha mudado tudo, que eu tinha abandonado o que o Cuca fez. Pelo contrário, a gente tem isso muito forte e trabalha. E eu trabalho propor o jogo, eu gosto. Se eu conseguir em todos os jogos propor o jogo como nós propusemos contra o próprio São Paulo, contra o Wilstermann, né? Em outros jogos que nós fizemos no Campeonato Paulista, ótimo, essa é a prioridade. Mas a maturidade dos atletas de saberem o momento, né, de você ser reativo, saber o momento de se fechar um pouquinho, atrair um pouquinho o adversário para o seu campo e sair em velocidade. Então a gente procura ter uma posse, mas uma posse, não posse lateral, uma posse vertical, onde a gente talvez se torne mais agressivo e com mais qualidade. Você tem coragem de colocar ele no banco de reservas, o Eduardo Batista, o Felipe Melo? Jogando do jeito que ele está, não. Se ele continuar nesse nível de atuação, de liderança, né, a disciplina tática dele, a liderança que ele tem dentro do campo, não, de maneira nenhuma. Ele merece ser titular do Palmeiras hoje. Então, é um cara extremamente participativo com a gente, né? Está sempre orientando, principalmente os meninos, muito próximo deles. Né? É um cara que está agregando demais para a gente, né? Tem uma gana, uma vontade de ganhar muito grande. Tá vendo só? O treinador fala do Felipe Melo. Você viu que alegria que ele fala do Felipe Melo, que encanto que ele teve pelo Felipe Melo. Jogador que tá tomando conta lá, Flavinho. O senhor queira, o senhor não queira, o Felipe Melo tá tomando conta lá. O senhor é muito do contra. O que eu quero de querer alguma coisa no Palmeiras? Querendo ou não. Eu não quero nada. Querendo não. Eu acho ótimo. Cara, o Felipe Melo, com a dancinha que ele fez contra o Santos, ele apareceu mais que a Portuguesa no último semestre. O que a Portuguesa tem a ver com isso? Mas é verdade, não, é que você consegue traçar. Mas ele tem que aparecer ou jogar futebol. Eu também traço. Vamos lá, ele tem que aparecer ou jogar futebol? Ambos. Jogar futebol. Ambos. Não, mas jogador é um pacote, é um case. E assim, qual é a nota que vocês dão pro Felipe Melo? Jogando bola. Esquece, tenta esquecer, é difícil, hein? Declaração, dancinha. Mas, ô Bernardo, o jogador representa muito mais do que somente as 4 linhas. O Felipe Melo, ele tem uma representatividade perante o elenco. Não, mas fora isso, ele tem também uma liderança que ele tem que exercer dentro do elenco e ele exerce. O Felipe Melo é um cara que atrai muita mídia. Dançando? Também pelas declarações que ele dá. É um cara que tem personalidade para questionar quem quer que seja. É um cara que trouxe mais mídia ainda pro Palmeiras. Eu acho que isso é interessante. O jogador ele precisa ser um case, cara. O jogador ele precisa ser um case. Por exemplo, o Rivaldo, ele jogava muita bola, como o senhor disse, mas ele não era um cara midiático. Por isso que ele não alcançou o status que o Ronaldo Fenômeno. Peraí, deixa eu sublinhar aqui. Deixa eu sublinhar no seu time. Cortar isso e colocar isoladamente. Dá. Basicamente, você está falando que o Felipe Melo é melhor no conjunto da obra do que o Rivaldo. Não falei. Eu fiz um comparativo entre Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. O Rivaldo, ele era tão gênio quanto o Ronaldo Fenômeno, mas ele não era um cara midiático como o Ronaldo é. O Rivaldo não jogou mais que o Ronaldo nunca atingiu, por mais que o Rivaldo tenha sido protagonista em todos os times que ele passou e ele foi eleito já o melhor do mundo, mas ele não chega, talvez a 10% do que o Ronaldo Fenômeno chegou. Tá na cara. Eu tô mentindo, Sormani. Em termos de tudo. Não. O Rivaldo é um cara introvertido, gente. Em termos, o Bernardo falou uma coisa aqui que eu concordo com ele. Em termos de bola. O Rivaldo jogou mais que o Ronaldo nas Copas de 98 e 2002. Mas eu falei isso. Na minha opinião, na sua também. É isso. Agora, a questão de o Ronaldo ser midiático o colocou num patamar acima do que o Rivaldo. E o Ronaldo era líder nas equipes que ele passou. O Rivaldo não era. Então, mas aí é que tá. O Ronaldo é midiático, o Cristiano Ronaldo é midiático, o Ibrahimovic é midiático, mas esses caras jogam futebol.
dentro do campo, eles jogam bola. Eles resolvem. Então o Felipe Melo está para Ronaldo? Não, o que está se discutindo, o que está se discutindo aqui agora é a questão da dancinha, o que é mais importante? Se o cara joga bola e faz essas coisas aí, que o Felipe Melo fez na Vila Belmiro, beleza. Agora, ficar só na papagaiada. Mas ele está se garantindo, ele está jogando. Não, eu acho que não está, não. Eu acho que está. Por exemplo, na minha opinião, por exemplo, ele foi um sumido no jogo de domingo. Também acho. Não jogou. Sabe por que não foi sumido, Sormani? Nada. O Lucas Lima deitou e rolou. Aliás, comentando o que o Sormani falou, eu concordo com o Sormani. O Felipe Melo poderia ter sido expulso no primeiro tempo em uma entrada criminosa e desclassificante sobre o Lucas Lima. Naquela que aí tomou o cartão amarelo? É. A jogada para amarelo. Eu não vi como desleal. Ele dá o rapa. Ele dá o rapa e ele levanta a perna direita. Não contente. Não, mas o Bernardo, ele foi para fazer a falta. Ele não foi desleal. O campo molhado, da forma como estava, um carrinho em velocidade da forma como ele deu, estava na cara que ia acertar, mas jogada para amarelo. Não seria nenhum exagero se ele fosse expulso. Seria falar, caramba, o cara foi expulso no primeiro tempo. O que ia acontecer com o Palmeiras? O Palmeiras ganharia o jogo se o Felipe Melo fosse expulso no primeiro tempo? Eu duvido. É difícil falar base do C, né? Se não dá. Se não dá. Eu só queria com menos de 30 minutos no primeiro tempo. Emitir o meu conceito a respeito disso, eu acho que o Felipe Melo está jogando nota 7 no Palmeiras. Nota 7. E o Felipe Melo está se garantindo no time do Palmeiras. Ele garante melhor, o Felipe Melo ou o Thiago Santos? Felipe Melo. Felipe Melo. Vocês estão de brincadeira. O Felipe Melo é melhor que o Thiago Santos. Mano, ele vai levantar o pé. Mas você tá de brincadeira, Bernardo. Ele não dá uma solada no cara. Ele não deu uma solada no cara. Você tá de brincadeira. Jogada pra amarelo no máximo. Eu disse ontem aqui, essa jogada pra mim era cartão amarelo. Óbvio. Pra mim, cartão amarelo. A entrada, o carrinho frontal. Vermelho isso, gente? O carrinho frontal é cartão vermelho. Isso é o que está determinado. Carrinho frontal. Esse é lateral, mas ele levanta o pé lateral direita. Numa jogada dura. Pascal, se expulsa, tá bem expulso. Imagina, gente. Imagina. Passa do limite. Isso aí você vai falar que ele teve maldade. Mano, você acha que ele foi pra fazer a falta em cima do cara? Ele foi pra fazer a falta, mas é uma jogada de jogo. É uma jogada pontual. A partir do momento que você falou que aquela entrada do Fagner em cima do Edson. Ué, mas isso mostra a minha coerência. O negócio é o seguinte, essa falta do Felipe Melo tá na cara que ele foi pra fazer a falta no Lucas Lima. Só que a falta faz parte da regra do jogo também. O Felipe Melo ele fez uma falta também desleal. Eu discordo do termo desleal. Ele dá um carrinho lateral. Foi uma jogada forte? Foi uma jogada forte. Deixa eu concluir. O negócio é o seguinte. Não, mas vocês falaram, ele foi desleal no lance. Eu ouvi de alguém aí que ele teria sido desleal. Eu não achei desleal. É uma falta de jogo. Ele foi pra parar o Lucas Lima e talvez ele tenha pegado um pouco mais de força pelo fato do gramado estar molhado. Ele levanta a perna direita. Não satisfeito em fazer a falta, olha lá, ele vai pra fazer a falta, aí ele levanta o pé. O Lucas Lima já tá caindo, ele levanta o pé. Ele levanta o pé pra derrubar, mas isso não é agressão. Como não? Ele vai pra derrubar, Bernardo. É um exagero. Isso é falta. O senhor queria falar, por favor. Vamos deixar o Felipe Melo trabalhar em paz. Xingaram ele, até virar do avesso na Vila Belmiro. E ele chegou numa boa, fez uma brincadeira. Se ofenderam, é que o Sormani falou ontem. Deixa eu terminar, por gentileza. É que o Sormani falou ontem. Se por um acaso a torcida do time adversário fizer alguma coisa contra ele ou contra o Palmeiras, depois ele ficar bravinho, aí é outra história. Aí ele não vai poder reclamar. Ele revidou numa boa, numa nice. O que me preocupa no Palmeiras é, dos 2 últimos jogos em que o Palmeiras venceu, muitos defeitos estão sendo encobertos. Não tá tudo bem no time do Palmeiras, não. Hoje é dia 21 de março. Então, o que eu falei ontem... O objetivo tá no final do ano. A história de começo de pré-temporada, eu falei isso ontem e vou manter minha palavra. A história de começo de temporada já passou. Já não estamos em começo de temporada. Já estamos já em março. Pra mim já é tarde. O time tem que evoluir. Tá evoluindo até, mas muito devagar. Mas assim mesmo tem que ser, então, devagar pra chegar lá no final do ano, lá em cima. Você ontem falou uma coisa que eu não consegui retrucar. O Palmeiras soube sofrer. Pra mim, saber sofrer não é o time levar ter 9 chances contrárias e o goleiro ser melhor em campo. Pra mim, o time sofrer é como o Corinthians sofreu contra o próprio Palmeiras. Anulando os cruzamentos, anulando as jogadas perigosas longe da meta. Você não está errado na sua colocação. É o teu modo de achar como o time sofre. Para mim, um time sabe sofrer, mas sem correr tantos riscos como o Palmeiras Só uma coisinha. Aqui todos acham que o Felipe Melo é titular ou tem alguém que acha que o Felipe Melo é titular? Acho que o Thiago tem alguma chance. O Thiago tem jogado bem. Ele tem jogado bem, mas todo treinador sonha é o Thiago. E outra coisa, o Felipe Melo em campo, ele apavora.
Ele apavora. Intimida. Intimida, exatamente. Tem jogador que é pipoqueiro, a gente sabe disso. O jeitão dele, o Palmeiras não pode nem sequer pensar em colocar o Felipe Melo. Você dividiria uma bola com o Felipe Melo, Flavinho? Eu dividiria. Agora, ele é um jogador violento. Eu sou mais Ele é um jogador violento. Aonde? Se o Felipe Melo dividir uma bola com o Flavinho, na meta esquerda, ele vai parar na meta direita. Então, porque ele é um jogador violento. Mas ele não é Não, violento não, duro. Não, e volante precisa ser duro. Duro não é violento. Flavinho, violento sou eu. Flavinho, quem tem que ter cuidado é quem vai cortar pelo de cachorro. O Felipe Melo, na função que ele atua na frente da área, ele precisa ser um cão de guarda. Eu acho ele um jogador duro. Ele é duro. Acho um jogador duro. Jogar futebol. Mas joga Ele sabe jogar, exatamente. Sormani, Como o Gabriel é violento. O Felipe Melo tem uma grande vantagem em relação a outros volantes do futebol, não só brasileiro mundial. O Felipe Melo, quando começou no Flamengo, era a camisa 10, jogador que jogava, era armador, construtor, ele sabe jogar bola. A bola que ele meteu pro Robinho contra a Holanda em 2010 foi um bolo. E outra coisa, o Felipe Melo ainda no Palmeiras, essa é uma observação minha, estou trazendo o Felipe Melo que eu vi jogar, até jogar na seleção brasileira e até na Turquia. Chegava bem na frente, batia no gol e tal, ele ainda não tem feito isso no Palmeiras. Talvez ainda falta essa sintonia com o Tietê ou quem jogue do lado dele, porque o Tietê joga muito. O Tietê é inteligente taticamente, ele consegue perceber que ele tem que ficar aqui, que ele tem que ficar ali, ele consegue perceber. A gente viu naquela imagem ali o Tietê explicando pro Felipe Melo um posicionamento, vocês viram? Não vi. E, gente, agora há pouco. Sinceramente, na minha opinião, o Felipe Melo não fez nada demais. Nada. Ele não agrediu o adversário, ele não esbofeteou ninguém, ele não xingou ninguém, ele não fez nada. Ele joga duro. Ele é um volante que joga duro. Se o Brasil tivesse o volante que jogasse duro contra a Alemanha, não ia tomar 7-1. Essa aí é a questão. Teve um volante duro. O que acontece? O volante teve um volante, tem que jogar com dois volantes que saem pro jogo. Não tem. Na minha opinião, tem que ter o primeiro volante. Felipe Melo não ia mudar a história do 7-1. Podia tomar de 4, mas não ia tomar de 7. Deixa eu aproveitar. Volante duro. Se tivesse no 7-1, seria o Ralf. Se o Ralf estivesse no 7-1, ia ser uns 3-4. O 7 não ia ser. Só uma coisinha, deixa eu perguntar para alguém que é isento, né, que pode nos trazer uma versão um pouco mais clara a respeito dessa situação. Ele se mudou para o Rio de Janeiro e a gente fica aqui, a gente tem até saudade dele, falar a verdade, já se tornou no Menino do Rio, fazer o quê, né? Que está lá, comprou uma prancha, agora já está lá na praia. Descolorindo o cabelo, você viu? Agora ele não está pintando mais, tá aprendendo a pegar onda, essas coisas todas. E a gente sente falta dele aqui, cara. A gente sente falta de você, Benjamin. Eu imagino. A gente sente falta de você, Benjamin. Eu imagino. Não, mas de vocês todos, eu não esperava nada. De uma pessoa só dessa mesa, eu esperava um WhatsApp, pelo menos. Mas nem isso ele fez. Quem? Tá aí, ó, falando. Eu? É que meu celular acabou a internet, cara. Acabou o pacote? Acabou a internet. Mas olha... Gastei tudo pra abrir os vídeos aí que ele manda. Não, mas enquanto eu tiver sol aqui no Rio de Janeiro, eu não pretendo voltar. E o sol tá bonito. E aí, hoje foi engraçado. Eu fui numa padaria comprar um negócio. Só no Rio tem isso. A padaria vendia parafina. Olha que style. Mas olha, falando do... Você passou na prancha? Já tá treinando? Tudo bem? Não, comprei um longboard. Aí porque prancha... outros não dá. Tem que ser long. Ô, Benja, aí no Rio de Janeiro, pintar cabelo não pega bem. Entendeu? Então você precisa mudar isso daí. Cara, no dia que eu pintar cabelo, eu prometo que eu falo pra vocês. Mas em relação ao Felipe Melo, ao qual eu tenho uma isenção absoluta pra falar sobre isso... Eu sei disso, por isso que a gente pediu a sua opinião, Benjamin. Cara, eu acho que tem muito mimimi em cima do Felipe Melo. É isso aí. O que ele fez domingo foi legal pra caramba. Ele fez o que a gente reclama. Olha eu de Capitão Gancho. Olha eu de Batman. Só tem isso também. Olha eu de... isso foi na época que eu lancei um CD de samba rock... E aí, quando eu tive uma banda de metal, que eu era vocalista. Olha lá. Metal não, mas era falando axé. sério um pouco, o que o Felipe Melo fez domingo, cara, olha lá, reagiu com bom humor, ele foi xingado o tempo inteiro, tá certo? Ele não ofendeu ninguém, ele tirou um barato de uma forma saudável. Ele fez aquilo que todo mundo fica falando há anos, futebol tá chato. Eu não falo isso aí. Futebol tá política. Isso virou clichê. Eu nunca falei que futebol tá chato. Futebol pra mim tem que ser jogado dentro do campo. Esse negócio de jogador ficar falando, dirigente ficar falando, pra mim pouco me importa. Eu gosto de ver o jogo jogado. Eu gosto do esporte, do jogo. Então, por favor, Benja, não me inclua nesse negócio de mimimi. Porque tá virando clichê isso. Eu incluo todo mundo. Não, eu não. Eu incluo. Por favor. Eu acho que jogador de futebol pode fazer esse tipo de coisa. Dirigente não. O dirigente pode também. Não. O dirigente não se garante em campo.
O cara tem que se garantir em campo. O jogador se garante. É incitar a violência, o caramba. Olha, o resto, o dirigente pode tudo. Faz bem, é divertido esse tipo de coisa. O futebol, cada um tem opinião. O Sormani, o futebol é só jogar dentro de campo. Para mim, não. Para mim, o futebol envolve outras coisas. Envolve a torcida, futebol envolve rivalidade, futebol envolve bom humor, futebol envolve uma série de coisas. É o kit futebol. Não é só o jogo. Senão fica uma coisa fria e sem graça. Então, o que o Felipe Melo fez domingo, achei divertidíssimo. Se o Santos, no próximo jogo, enfiar 5-0 no Palmeiras, o Ricardo Oliveira faz careta, o Lucas Lima vai lá e posta uma tiração de sarro no Twitter. Qual o problema? Eu não entendo. Quando não tem nada, reclamam. Quando tem, vocês reclamam de tudo. Por isso futebol é chato. É que o grande problema, Benja... É o mundo que é chato. Aí lá vem ele, Bernardo. Lá vem ele aí, que é o mais novo de idade... E é o mais velho de cabeça. Não, muito pelo contrário, Benja. Eu sou a favor das brincadeiras no futebol, só que o grande problema... Ele montado no dinossauro. Não, pelo contrário. Gostaria, porque eu acho style. Eu queria ter um tiranossauro Rex. Ele conheceu a namorada dele, dando uma porrada e arrastando pelo cabelo. Não, muito pelo contrário. É o Fred Flintstone da sua Maria. Não, muito pelo contrário. Só que eu entendo, Pascoal, que existe uma linha tênue entre o que é brincadeira e zoeira e o que é falta de respeito. Hoje em dia, cara, eu concordo com o Benja. Falta de respeito? Não, nesse lance do Felipe Melo, não. Mas aí eu concordo com o Benja, porque hoje em dia existe uma patrulha a respeito de qualquer atitude que se tome no futebol. Ah, o cara falou isso de determinado jogador, de determinado clube, já começam a falar, nossa, não pode, que isso incita a violência, etc e tal. Nessa atitude do Felipe Melo, especificamente falando, eu não vi problema nenhum. Achei legal, ele foi provocado durante o jogo inteiro, ele não fez nenhum tipo de gesto obsceno para a torcida do Santos, e eu acho que é legal. Só que em outros momentos, Benja, em determinados momentos que os jogadores disseram aí, inclusive o Emerson Sheik, quando ele tinha feito uma provocação ao Vasco, eu achei que foi falta de respeito. Ele entendeu como brincadeira, como zoeira. Aquilo ali eu entendi como falta de respeito. Então é uma linha tênue, cara. É difícil você detectar o que é a brincadeira hoje em dia e o que é a falta de respeito. Aí volta naquele exemplo que há 20 anos atrás... Por que há 20 anos atrás não tinha linha tênue? Pois é. Não tinha nada disso. O mundo era outro, Benja. O mundo era outro. Benja, eu uso como exemplo um programa que eu assisti e eu gostava bastante. Eu era criança, mas eu assistia. De novo você fala do TV Pirata. Mas é verdade. Antigamente TV Pirata, Benja, era um programa que todo mundo assistia e achava legal demais. Hoje aquele tipo de programa não passaria na televisão. Os tempos são outros, cara. Eu acho que o jogador, principalmente pelo fato dele estar representando milhões de torcedores, ele tem que ter uma certa cautela nas brincadeiras que ele vai fazer. Porque volto a falar aqui, se alguém se sentir ofendido com determinada brincadeira, vai dar M. Então é complicado. Não vai dar M nenhuma. Tá aí o nosso programa que é um exemplo. É um programa que tem um outro tipo de formato e a galera gosta. Por quê? Porque sai um pouco do convencional. Mas aqui ninguém falta com respeito, Benja, é diferente. Mas o Felipe Melo não faltou com respeito. Nesse caso, especificamente do Felipe Melo, não faltou, Benjamin. Eu pontuei outras situações que aconteceu a falta de respeito. O Sheik, pra mim, não faltou com respeito. Pra mim, ninguém faltou com respeito. Isso é bobagem. Cara, se o Garrincha... A tiração de sarro é uma brincadeira. O futebol, sem brincadeira, não tem a menor graça. A menor. Diga lá, Bernardo. Se o Garrincha jogasse hoje, ele tava ferrado. Ele tava ferrado, o Garrincha. Porque ele chamava os caras de João... os laterais esquerdos, aliás, tinha um no Flamengo que foi o maior João da história, o Jordão, lateral esquerdo do Flamengo. Ele fez um gol no amistoso contra a Internacional, antes da Copa de 58, que ele driblou todo mundo, chegou na linha de marcar o gol, a linha do gol, resolveu driblar todo mundo de novo, voltar e fazer o gol. Bernardo! Isso seria o quê? Desrespeito, Benja? Ô, Bernardo, deixa eu te falar. Fala. Você vê como as coisas estão tão babacas. Ano passado, o Neymar... deu como é que chama, uma lambreta lá, parece que ele tinha cuspido na cara de alguém ou dado um soco na cara de alguém. Ele deu um drible. Mas isso é um desrespeito, isso é um absurdo. Que absurdo que é? Absurdo é o cara cuspir no outro, absurdo é o cara quebrar a perna do outro. Nós já tivemos jogador saindo de campo. Absurdo é o bandeirinha, absurdo é o bandeirinha, um metro do lance. Fingir que não viu, isso é um absurdo. A entrada do Fagner no Ederson, isso é um absurdo. Já vimos, eu já ouvi, ninguém me contou, eu ouvi, jogador sair de campo reclamando pro árbitro que o outro jogador tava driblando muito. Pois é. Não, peraí, não é driblar, Pascoal. Peraí, não é driblar. Existe um código de ética entre os jogadores. Peraí, é diferente. Pascoal, você não é bobo, Pascoal. Quer ver que o arcaico vai falar que o drible é humilhação? Arcaico não, de forma alguma eu posso ser encarado como arcaico, porque eu tenho uma visão de futebol, inclusive, muito mais ampla do que a sua. Inclusive,
Já joguei bola, inclusive. Você é cobertura Existe um código de ética entre os jogadores. Os jogadores sabem quando o drible é progressivo, ou seja, com intenção de... Na época do Garrincha tinha? Deixa eu terminar, gente. Cara, os caras não querem Garrincha. É uma outra época, Benjamin. É uma outra época. Hoje em dia, o jogador ele sabe detectar muito bem quando o jogador quer tirar um barato e levar uma e humilhar o adversário, e quando o cara quer partir na direção do gol em progressão. O Neymar muitas vezes, quando o jogo tá 0x0, ele não dá carretilha em ninguém. Aí começa a ganhar de 5, ele começa a abusar e passar o pé em cima da bola na frente de escanteio. Isso é falta de ética. Isso é falta de profissionalismo. É que você nunca pisou num campo, você não pode falar a respeito disso. Pascoal, desculpa, que eu tô conversando aí com o cara que fez o meio de campo. Pois é. Era opção própria tá aqui. Mano, Adílio e Zico, desculpa. Poderia ter jogado naquela época. Você fez potencial pra isso eu tinha. Não, eu acho que o Mano tem razão. Tem alguns jogadores que desrespeitam os seus... Existem momentos e momentos. Assim, se vocês deixarem alguém falar e ninguém interromper, aí eu falo. São os hipócritas, os poetas do futebol. Benjamin. São os poetas do futebol. Não vou falar. Benjamin, calma. Os poetas aí. Calma. Ai, é humilhação. Ai, é código de ética. Ai, é desrespeito. Mas por que você não deixa ninguém contrapor a sua opinião? É a opinião do Flavinho, deixa ele falar a opinião dele. Vocês têm que comentar desenho animado. Calma, Benjamin, não é porque as pessoas não concordam com você que você tem uma opinião errada, é só uma discordância. E ele que fala que é a favor de democracia, tá mostrando que não é. Eu gostaria de